Programa livre para todas as idades. Dragon Vic and R1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. Ainda vamos com mais um processador desse, no bizarro, vamos falar do Signetics 2650. Essa Signetics, sim, a Signetics Corporation foi uma empresa estadunidense fundada no ano de 1961 para trabalhar com a produção específica de circuitos integrados. Vale um parênteses, circuito integrado surgiu em 1958. Foram eles os que criaram o famoso 555, que é o tal do multivibrador. Não vamos falar de pornô aqui não. Vamos seguir. E no ano de 1965 a Philips chegou, comprou a Signetics e trocou o nome dela para Philips Semiconductors. Signetics é muito feio, vamos chamar de Philips. Signetics tá feio, vamos botar Philips, boa. 3 anos antes da aquisição, ou seja, no ano de 1972, a Signetics contratou o John Kessler, que era um sujeito que trabalhou na IBM, veio da IBM, lembrar que nessa época a IBM era aquela coisa toda de uma mística da empresa, trabalhar para a empresa, essa coisa toda. A IBM era a Big Blue, né, da época. A Torre de Marfim, né? Torre de Marfim, bem lembrado. E ele saiu da IBM, o John Kessler foi trabalhar na Signetics para projetar, desenhar uma CPU em um único processador com o objetivo de competir com os mini computadores. Isso aí, o desenho foi baseado no IBM 1130, computador de grande porte. Meu pai trabalhou com o IBM 1130, diga-se de passagem. Eu lembro que ele falou, acho que foi o primeiro grande porte com o qual ele trabalhou. E a tecnologia para produzir ele foi, eles escolheram fazer ele em NMOS, fazendo a implantação dos íons que permitia menor dissipação de calor e frequências mais altas de operação. Coisa mais bizarra. Chegaram lá, o Signetics 2650, lançado em 1965, muito provavelmente um pouco antes da aquisição, era 1130 on chip de 8 bits, rodando a 1,2 MHz. Inclusive o fato deles usarem o NMOS por implantação de íons, tão bonito isso, é que permitiu ele chegar a 1,2 MHz, sem, claro, queimar tudo ao seu redor. Então a radiação que ele devia emanar, né? E o gabinete todo devia ser blindado justamente para barrar essa radiação que estava saindo, né? Devem ter usado alguma coisa tipo de forno de micro-ondas para evitar que vazasse para fora. Vou te contar. Pelo menos com esse nome todo de fazendo implantação de íons, é a primeira coisa que passa na cabeça. Ele também foi usado, esse processador, no Industrial Microcomputer System da Philips, que foi um computador de uso industrial que a Philips lançou, que surgiu no mercado e puf, sumiu. Fugiu! Desapareceu! Escafedeus! Ele usava o formato Eurocard, falamos um bocado do Eurocard e dos racks de 19 polegadas. Falamos um bocado deles quando a gente falou da Acorn. Então, nessa máquina que a Philips lançou, que surgiu e apagou-se. Também foi usado em placas de teste, projetos de robistas, algumas máquinas de pinball da empresa provavelmente fundada pelo Zacarias dos Trapalhões, né, a Zacaria, em consoles como o Arcadia 2001, que é de 1982, isso eu soube falar, e o Videocomputer 4000, feito pela Interton. O Arcadia 2001 foi feito pela Emerson Radio, lançado em 1982, e o Videocomputer 4000 foi lançado pela Interton no ano de 1979. Detalhe, uma curiosidade, no Japão, o Arcadia 2001 saiu com o nome de Dynavision. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Dynacon, até o nome vocês copiaram. Mais um nome da eletrônica brasileira que a gente acaba descobrindo que não é original. Pois é, e também saiu com o nome de Arcadia, e aqui nesse momento, se o João tivesse presente, ele estaria falando com a gente de Arcadia, relacionando ao Capitão Harlock e algum anime do Leiji Matsumoto.
Arcade 50 era o nome da nave do Capitão Harlock. Abraço, João, seja lá onde você estiver. Tô na casa dele. Então, assim, esse cara, o arcade japonês, foi feito pela Bandai, um jogo do Doraemon, aquele gato, aquela animação, Doraemon, aquele mesmo. E além disso tudo, nós temos mais algumas bizarrices que a gente juntou num post de 2014, janeiro de 2014, sim, logo depois do processador de lado B, quando já estavam começando a aparecer as assombrações. Tem aí um micrinho de aprendizado, gabinete bem arredondado, bonitinho, feito pela própria Signetics, né? Instructor 50 o nome. Tem um homebrew chamado Chaos Computer, tem um computador industrial, computador voltado para controle dos processos industriais da Philips. É o próprio IMS. É o IMS. E tem um videozinho aí de um jogo do Emerson Arcade, do console. Parece um Odyssey melhorado, na minha opinião. Então eu queria pedir a atenção de todos. Nosso podcast está disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher, Last.fm, iVoox, Cashbox.fm, Player.fm e alguns outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e também favoritar nosso podcast no serviço, para que outros possam conhecer e possamos espalhar a palavra da retrocomputação. Muito obrigado. Falo com tranquilidade. National Semiconductor, o INS 8060, também conhecido como SCMP. A National Semiconductor era uma empresa de semicondutores, foi fundada em Danbury, em Connecticut, nome legal, pelo isso é legal, de ter doutorado de ser médico, Dr. Bernard J. Hotline, em maio de 59. São todas empresas bem razoavelmente antigas, né, na época que elas começaram, já existia há bastante tempo quando elas começaram a fazer microprocessador. E outros 7 colegas que saíram da divisão de semicondutor da Sperry Rand Corporation, que era uma dos 7 anões, né? Os 7 anões, dos 7 anões concorrentes da IBM. Então, será que esses 7 colegas eram anões? Eu vou pra casa, agora eu vou. A Sperry que ela se juntou com a Burroughs e virou a Unisys, né? Exato. e a Rand ainda está por aí, acho que é uma das maiores fornecedoras de mão de obra para o governo norte-americano, né? De arquivo, uma série de coisas que eles fazem. Em 67, eles adquiriram a californiana Molectro, faz o nome de grupo de pagode, isso? Sabe de nada, inocente. E transferiram as operações de Malibu, é claro, para Santa Clara, na Califórnia. Em dezembro de 2011, a empresa ela virou efetivamente parte da Texas Instruments. Não sabemos se foi por conta de processo ou não, e ela virou a divisão do Vale do Silício da empresa. Vamos lá. Só assim pra Texas botar o pé no Vale do Silício, né? Comprando outra, né? Processou e ganhou. Vamos lá. O INS 8060, ou SCMP, ou SCAMP, Sérgio Malandro, Ai, pegadinhas do malandro! era um processador de 8-bit, né? O SCMP, acho que alguém de marketing muito brilhante, algum engenheiro pensa achando que era marketing inventou isso, né? Que era o Simple Cost Effective Microprocessor, um processador de 8 bits, foi lançado em 76. Agora vamos a coisas bastante curiosas desse processador, né? A primeira deles é que ele permitia que você ligasse a ter outros 3 processadores em série e compartilhavam a mesma memória RAM. Aí dá pra você fazer uma espécie de multiprocessamento. É bem interessante. Multiprocessamento simétrico, né? É. Você não tinha isso na época, era uma coisa nova. Sim, diferente dos outros processadores que já existiam na época, a LU dele, que a LU era paralela, ou seja, entrava o número era processado e saía na outra ponta, a dele era serial. Então todas as operações lógicas e aritméticas eram de bit em bit, e que obviamente deixava o processador, além de mais barato, mais lento, muito mais lento. E vou resumir com 2 palavras: parabéns! Ele tinha o endereçamento 16-bit, né? O processador de 8 bits tende a ter endereçamento 16-bit, o poder enxergar 64K de RAM, mas o program counter desse processador ele só era de 12 bits, então ele só enxergava 4 KB. Ou seja, o teu programa só conseguia rodar em 4 KB. Então a memória para ele era vista como 16 páginas de 4 KB. Ai, meu Deus do céu. Jumentice, hein? A combinação dessa paginação e a baixa performance, ele não foi nem um tanto atrativo no final das contas. Ele teve 3 gerações, o SCMP1, que rodava a 1 MHz, e os SCMP2 e SMP3, que rodavam a 4 MHz, mas internamente a 2. Ele é o contrário do 386 e do 486 DX2. Ou seja, no barramento, dos processadores atuais, né? É. Ele, no caso, no barramento, ele era mais rápido que interno. O barramento esperava ele. Nossa. Ô, Juan, você tá por aí? Tô. Na Rússia Soviética, o barramento espera o processador. Que beleza.
Na Rússia Soviética, o barramento espera você. Mesmo com todas as bizarrices dele, ele apareceu em 2 computadores kit de aprendizado, aqueles com teclado Hexa e display de LED de 7 segmentos, que são de maneira quase simultânea, e um deles de uma empresa muito conhecida da gente, que é a Science of Cambridge, que viria a ser o embrião da Sinclair. Sim, um computador de Sir Clive feito com essa máquina, o MK14. E ao mesmo tempo uma outra máquina com a mesma proposta feita por uma empresa pequena que acabou falindo ela acabou encerrando as operações porque o dono teve leucemia e a empresa morreu com ele. A Bywood Electronics, e o nome desse computador era Scramp. Ele era bem equivalente ao MK14 e nós fizemos post sobre ele muitos anos atrás. Pelo que eu lembro do episódio da Sinclair, foi até o próprio Chris Carey que ligou para a National Semiconductor e perguntou sobre processadores. O cara falou: olha, se vocês quiserem, te mando um projeto para vocês. Também é capaz de ser iguaizinhos, e também o tiozinho do Scramp tem arrumado o mesmo projeto no processo. E ainda teve sistema de controle de elevadores usando esse processador. Um sistema feito pela Montgomery Elevator. Essa eu não conheci. Mas também a gente não tá no mercado de lidar com o sistema de elevadores, né? A gente só joga Elevator Act. Em elevador não somos mais usuários. Agora tem 2 curiosidades bem interessantes. Eu vou deixar a primeira por Juan. Você quer a segunda? Você quer ambas? Como todo processador, ele tem um registrador que é o Program Counter, né? De que posição da memória ele vai pegar a próxima instrução. Só que ele incrementa o Program Counter antes de fazer o fetch da instrução. Isso faz com que a partir do reset, a primeira instrução que ele lê fique no endereço 1, em vez do endereço 0. Não me pergunte. É que ele é muito otimista. Ele pensa à frente. Agora, pra que o cara faz uma burrada dessa? Tem cara de coisa que for feita pra pastilha ficar menos complexa. Faz sentido. Nesse aspecto seria, né? Fazendo que fique menos complexa, seria justificado. Mas que é engraçado né? E a segunda curiosidade dela, né, que é o Steve Leninger, que foi o cara que projetou o TRS-80, ele foi funcionário da National Semiconductor e pediu demissão para trabalhar na Tend, né? E foi dele a recomendação para não usar o SMP e sim usar o 8080, que depois virou para vamos usar o Z80 no TRS-80. Eles perderam o limite. Isso que é ranço de X, né? Que é ranço de empresa, vou te contar, hein? Ele deve ter saído de lá batendo sapato, não quero levar nem a poeira, jogou sal no caminho pra matar as plantas. Quero nem saber. No final virou e deu uma banana pra empresa. Ele saiu meio hashtag chateado mesmo. Caramba, saiu assim com sangue nos olhos, hein? Que contar. Bom, a gente podia simplesmente dizer que a General Instruments fez o PSG, mas como contratualmente somos obrigados a falar um pouquinho mais com a empresa, vamos lá. A General Instruments foi fundada em Nova York em 1923, já como fabricante de eletrônicos. Na década de 50, ela saiu comprando diversas empresas de eletrônicos que eram fechadas ou viraram subsidiárias. Em 1960, compraram a General Transistors, e aí, óbvio, ela fabricava transistors, estava no nome disso, começaram a fabricar transistors e depois circuitos integrados. Em 1975, ela adquiriu a American Totalizator, que rodava o sistema das casas de apostas de corridas de cavalo. Você não sabe o que é? Pergunta pro seu pai. É o live action do Boas Corridas. Ou se você for muito novinho, pergunta pro seu avô que se você for ainda, eu sei que no Rio, se você ainda for cliente, se você ainda for estando 400 TV paga, você tem um canal que passa corrida de cavalo. Aquele locutor cruza o disco final. Mas enfim, esse não é um podcast sobre corrida de cavalo. Por que está falando disso? Porque em 1987 ela vendeu a divisão de integrados para a Microchip Technologies e o resto da empresa andou aí na mão de Motorola, de Google, de Arris, com Escape, e aí a gente perdeu, também não quer saber, que a gente não tem tempo de ficar caçando para cada pedaço da General Instruments. A gente já gastou muito tempo fazendo aquele episódio contando toda a história dos processos do Amiga. Depois dessa a gente tá traumatizado, ficar catando histórico assim. Mas enfim, infelizmente não vamos falar do PSG, não vamos falar do nome oficial do PSG, que é o AY38910, e aí tem o 912, a família toda, mas sim vamos falar do CP1600, que é um processador de 16 bits, criado em parceria com a Honeywell, então esse espaço da Uni, se eu não estou errado, e meio que lembra, pode ser, meio que lembra o já cansado de ser citado nesse episódio, só vez, PDP-11 da Digital. E beleza, o que é que tem o CP1600? Vamos lá. O CP1600 usava o encapsulamento de 40 pinos no chip. César, lembrar que ele é 16 bits, não 8 bits como
Os da época, né? Eram 16 bits que usavam encapsulamento de 40 pinos. E pode fazer o cálculo aí, mas vai chegar à conclusão de que para caber tudo isso, o barramento de dados e de endereçamento tinha que ser compartilhado, porque afinal de contas você tinha 40 pinos para 16 bits. Ia faltar pino. Para ser mais exato, multiplexado. Enfim, multiplexado. O que significava que você tinha que ter um circuitozinho a mais aí para descobrir qual era o status do barramento. Se estava tratando de dados ou se estava tratando de endereçamento. Além disso, ele possuía 8 registradores de uso geral de 16 bits, só que desses 8 registradores de R0 a R7, o R0 é o acumulador primário, R1, R2 e R3 são ponteiros, R4 e R5 são autoincrementados quando acessados, R6 é o stack, R7, que não é lá o site, é o program counter, o que significa que era de uso geral, desde que o uso geral fosse o que o fabricante definisse como uso geral, que na prática era isso. Era um registrador de uso geralmente definido pelo fabricante. Sim, o fabricante definiu que geralmente tem que usar desse jeito, senão nada funciona. E não satisfeito com isso, ainda existe o conceito de External Branch. O que acontece? O External Branch permitia a um de até 16 dispositivos externos direcionarem a execução para fazer a leitura dos dados. É uma versão mundo bizarro do mecanismo de interrupção. Sim, em vez do processador verificar se alguma coisa aconteceu, ele fica esperando o periférico avisar que aconteceu alguma coisa. Nossa. Mas enfim, né? Era a época que as pessoas faziam isso. E tem outra bizarrice aí que a gente quase esquece de lembrar, que os opcodes das instruções executáveis só usavam 10 dos 16 bits. Os 6 bits estavam marcados para uso futuro e nunca chegaram a ser usados. Óbvio, né? Tudo que eles marcam, não, no futuro a gente vai usar, esquece, não vai rolar. Olha, esse conceito de uso futuro, ele é muito perigoso, porque é o seguinte, ou você nunca vai usar, ou alguém vai usar antes. Aí você não vai usar. Me lembro o caso das instruções, entre muitas das secretas do Z80. O CP1600 em si, ele foi utilizado em vários computadores de controle de processo que a Honeywell fabricava e vendia. Mas o CP1610, esse provavelmente teve mais chance de aparecer aí na mão de alguém, porque a Mattel usou no Intellivision. Então é esse aí, era o processador do Intellivision. O Intellivision usava o CP1610 como a sua CPU. E como o Intellivision vendeu um pouquinho, uns 3 milhões de unidades entre 79 e 84, então a chance desse cara ter aparecido aí na casa de alguém é muito maior por causa do Intellivision. Eu e João também. Tá. Já achamos 2. Já achamos 2. César, porém, o Intellivision foi também uma daquelas vítimas do crash dos videogames, né? Também não, mas isso já é um fato dado. Se a gente está falando em videogame que foi encerrado em 83 e 84 e você não parte do princípio de que é vítima do crash dos videogames, honestamente, isso aí eu acho que o nosso ouvinte já tem que saber de qual é o teatro. E se você é ouvinte novo, e aí, né, parabéns aí, eu quero conhecer você, New Faces, enfim, volta lá, estuda crash dos videogames, que é básico. É o mínimo que se espera quando se fala de Retrópolis. A gente recomenda, inclusive, que você ouça o episódio 80, que a gente fala da guerra do computador doméstico, que ela tem papel fundamental no crash dos videogames. O monumento ao computador desconhecido na pracinha de Retrópolis. Numa das praças, né? Exatamente. O Intellivision, pelo menos ao contrário do Shannonweb e do Emerson Arcadia, ele não foi esmagado pelo Atari 2600. Ele conseguiu resistir a ele e ele realmente só morreu pelo crash. Franco, ele resistiu também por causa da força da Mattel, né? Era a Mattel. Porque a Mattel, até hoje, é a gigante dos brinquedos nos Estados Unidos, né? Hot Wheels, Barbie, por aí tudo veio da Mattel. E aí ela segurou as pontas com o Intellivision. Eu queria fazer uma crítica que é o seguinte. Nós temos um canal no YouTube e um perfil no Instagram. Todos os episódios do podcast estão disponíveis para você, assim como as retrobesteiras e eventualmente vídeos. Mas vocês sabem, não somos lá muito bons com esse tipo de mídia. No nosso Instagram também publicamos imagens, textos e eventualmente vídeos. Esses vídeos são material vindo de encontros, lives, gravações ao vivo, entre outras formas. Não deixe de assinar, comentar, ligar os sininhos e compartilhar com outros. Ajude-nos a espalhar a palavra da retrocomputação a outras pessoas. Muito obrigado.
Eu sou uma pessoa normal, rapaz. Agora o que eu não sabia é que teve outro console com o mesmo processador. Teve. A Unisonic, que é a firma da qual eu nunca tinha ouvido falar anteriormente, lançou um videogame chamado Champion 2711. Uma foto dele aqui, parece um Intellivision dos pobres. Que era basicamente um Intellivision dos pobres, porque era baseado numa referência da própria General Instruments e lançou no Japão, assim, fabricou no Japão o Unisonic Champion 2711. Tem o link aí. É um cara extremamente obscuro, tem um monte de jogo de baralho na memória para você jogar. Só tem jogo de baralho. Só tem jogo de baralho e, enfim, esse não é um podcast sobre videogames bizarros, mas sim sobre processadores lá de C. Gente, mas eu vou te contar. Basicamente é o videogame do meu pai. Vou te contar. Não, assim, é tão bizarro que o site que a gente achou informação sobre ele tá no Internet Archive. Porque morreu. O site morreu, gente. O único que a gente achou informação dele tem que usar o Wayback Machine no Internet Archive pra poder pegar. Tá feia a coisa. Eu vou considerar que tá feia se não houver jogo homebrew moderno feito pra ele. Existe aceita jogos que tem na memória? Não, é só... Tem slot de cartuchos? Não tem. Sim, porque por algum motivo saiu do ar do site do Clube dos Colecionadores de Videogames de Quebec e, enfim, o meu mas tá no Wayback Machine. Alguém sabe quem é Jimmy the Greek? Eu vi o Jimmy the Greek. Não sei quem é, não. Mas, pra quem não entendeu, tem uma propaganda, né? Apresentando a máquina, apresentando dele aqui, explicando quem era o Unisonic. E aí antes ele tá mostrando um projeto, uma coisa anterior a ele, né? Que é o tal do Winston, uma coisa um tanto quanto anterior, com um tecladinho, tudo aqui. Eles contaram Jimmy Snyder, conhecido como Jimmy the Greek, comentarista de esportes americano e bookmaker em Las Vegas, pra ele pegar e fazer a propaganda do Champion 2711. Esse aqui de baixo é uma calculadora, é a Unisonic Blackjack 21. Calculadora portátil, né? Handheld, né? Então promover as vendas. Pelo que diz que ele nunca foi, ele não foi pago. Ele não foi pago corretamente porque, assim, a máquina é um dos itens mais obscuros já lançado nos Estados Unidos da América. Aí, pessoal do canal 3, estão desafiados. Eu quero ver alguém aparecer com um negócio desses aí. Juan, eu acho que esse troço tem entrada de cartucho, sim. Se tem entrada de cartucho, tem homebrew. Porque os jogos de baralho ficavam em cartuchinhos separados. Ficavam, inclusive tem screenshot, ele tirou foto dos 4 cartuchos, que eu tô entendendo. 4 cartuchos disponíveis. Tô vendo aqui, deixa eu ver em que site você tá. Apareceu aqui na busca do Google, forums.bannister.org. Não, a gente tá no link, a gente abriu o link da... Temos no link ainda. Olha, não tinha só jogo de baralho, não tinha jogo da velha. Poker Games, Family Fun, Family Cards e Arithmetic Primer, são esses? Tem uma foto com a arquitetura dele, 2K de ROM. Sim. Achei a foto do cartucho. Etiqueta branca com letras pretas, são esses? São esses. Eu tô vendo aqui o diagrama de bloco da arquitetura da máquina. Barra 16 bits, vai lá, 2K de ROM. A RAM aqui, 2K também. Processador, no caso, 1 GB, um AY38800-1. Assim, ele tem conector 60 pinos o slot de cartucho dele. Impressionante. Quanto mais obscuro, quanto mais desconhecido, quanto mais bizarro, mais ouriçado a gente fica, né? Mais vontade a gente fica de conseguir um negócio desse. Eu gostei do título na etiqueta do cartucho. Fully Programmable for Unlimited Family Fun. É em inglês bombástico de oriental escrevendo em inglês, né? Por enquanto não tem emulador dele no MES, pela ocasião do site. Não tem emulação para ele, mas então... Juan, esse aqui era realmente o console da família, porque ele tinha bingo. A quantidade de jogos que ele teve, deixa eu ver. Estávamos precisando disso nos tempos de hoje, né? Pra afastar os velhos do Zap. Ele teve 22 jogos. A maioria é jogo de baralho mesmo, Blackjack, Baccarat. Eu achei de uma olhada rápida 2 jogos de pôquer. Tem o Hora aqui, tem alguns jogos educacionais, adições, divisões, multiplicação, subdivisão. 22 jogos apenas. Só foram lançados 4 cartuchos para ele, com mais 4 jogos na ROM. Então aqui, pelo que eu entendi, os cartuchos vinham com os jogos gravados. Então, os cartuchos eram os packs. A maior curiosidade desse cara é o fato de que esse site tem
tem a lista de todos os proprietários conhecidos. Na época, né? Na época do site, ao todo 13. Inclusive tem um cara da Venezuela, um tal de Eduardo Casas. 2016. Não, já tem inclusive o cara explicando como fazer um mod pra ter saída AV dele. Porque afinal de contas você quer poder, não quer ter trabalho pra ligar, não quer ligar no RF, você quer botar na AV. Tô vendo aqui a lista dos proprietários. Olha, mesmo sem ter o conhecimento completo, eu garanto pra vocês que nesse momento já deve existir jogo pra ele. Não, e assim, detalhe, pra quem não tá sabendo, os nomes, os 13 proprietários, tem inclusive com o número de série do equipamento. O número de série, o maior número que tem, tá listado, que eles não pegaram do Eduardo Casas em um outro vendedor, é o 372. Então é garantido que eles venderam pelo menos 372 unidades dessa máquina. Inclusive, teoricamente, já deveria estar no MAME. Eu acho que já está. E o Sylvain Chantal, para quem se interessar, se eu tô lendo corretamente o que o Google tá me dizendo, ele faleceu em 2022. Uma olhada aqui para ver se ele tá no MAME. Vamos ver. Tá no MAME é questão de tempo. Enfim, tá no MAME e vocês vão se divirtam aí. Tem coisa para ele no MAME. Tem drivers da fonte, resolução de 17412. E status, tudo good. Tem. Ele entrou no MAME em 2015. E tudo em bom estado. Emulação, gráficos, cor, som, modo cocktail, né? Acho que isso nem se aplica aí. Tudo emulado, é só sair catando as ROMs. Só na Venezuela com o Eduardo Casas e pediram o cartucho emprestado. Boa sorte. Vá lá. Olha o nível do buraco de coelho que a gente se enviou. Eu acho que tá na hora da gente encerrar, né? Vai tentar sair desse buraco a tempo, antes que esse buraco vire um redemoinho. E vai virar, porque, gente, essa lista não está nem perto, reiterando. Desde que a gente fez o primeiro episódio, Processadores do Lado B, quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. A gente vai ter o lado D, vai ter coisas mais bizarras ainda do que a gente viu agora. Isso eu garanto a vocês. Eu garanto porque, meninos, e vai ter lado D mesmo, porque o tempo e o espaço são nossos mesmo. A gente faz a dobra, a gente faz a nossa topologia, a gente faz nossas geometrias craftianas e... Isso. Não, isso é aquele filme Galaxy Quest, né? Que tem o origami no tempo e espaço. O ômega 13. É. A oportunidade perdida. Tinham que ter feito um microprocessador chamado ômega 13. Então, gente, muito obrigado por ter ouvido a gente daqui. Muito obrigado por ter ouvido mais um episódio da gente aqui no Retrópolis. Vocês viram que a gente se divertiu um bocado com essas bizarrices, hein? Ou coisa bizarra. Eu tô querendo ver o que vai sair do lado D. Eu tô com medo. Eu tô com medo de sair mexer no processador e aparecer o Godzilla ou coisa do tipo. Já que vai ter coisa relacionada ao Japão. Mas a gente volta no próximo episódio, agora pro 142. Voltamos pro Repórter Retro no fim do mês. Então, vou tentar sair desse mundo bizarro antes que ele me segure, antes que eu acabe sucumbindo nesse redemoinho de bizarrice. Fui. Bom, gente, é isso. Eu não tenho a menor ideia de onde eu tô agora, mas... Bom, fui também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, peraí que eu tô perdido naqueles 3 bits não usados do 1610. Quando eu conseguir sair daqui, eu me junto com vocês no próximo Repórter Retro, que vai vir daqui a pouco, e tchau. Pessoal, até semana que vem, até o dezena que vem, isso sempre depende do calendário, depende de nós. E Juan, ativa o ômega 13 agora. Never give up, never surrender. Eu sou Raimundo e aqui é Retrópolis, a cidade dos clássicos.